Olá, gente! Gostaria de saudar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor. Nesse vídeo, gostaria de tratar a respeito de uma parábola de Jesus chamada a Parábola das 10 Virgens. Primeiramente, o que é uma parábola? A parábola era um artifício de ensino que Jesus muito comumente utilizava para transmitir ensinamentos aos seus ouvintes. Mas esses ensinamentos eram de uma forma implícita e não explícita. Por isso que nós iremos aqui tentar extraí-los da história. Esse vídeo é destinado principalmente àqueles que já são Igreja do Senhor, mas de alguma maneira também está destinado àqueles que ainda não professam a fé em Cristo, no sentido de que falarei aqui da urgência e da proximidade da volta do Senhor Jesus Cristo. Então é importante que vocês estejam atentos à mensagem que tentarei trazer mais à frente. Vamos lá para a leitura da palavra. A palavra se encontra em Mateus capítulo 25, a partir do primeiro versículo. Passarei a ler com vocês. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Começaremos agora a extrair alguns sentidos implícitos dessa parábola. Inicialmente, quais seriam os personagens envolvidos na narrativa? Primeiramente, temos a figura do esposo, que simboliza Jesus Cristo. Depois, nós temos a figura do amigo do esposo, que simbolizaria a figura do Espírito Santo. Também temos a figura da noiva e das 10 virgens. Elas simbolizam a Igreja de Deus. As prudentes é aquela igreja que vigia e produz o fruto do Espírito, que Gálatas 5:22 vai nos narrar como sendo o amor, a fé, a paz, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a benignidade, a bondade. Então, as virgens que não são as prudentes, são as loucas, são aquelas pessoas que estão na casa do Senhor, mas que não estão vigilantes, que não têm, como nós veremos, o Espírito Santo de Deus como seu guia, o Espírito Santo de Deus como marcando presença no seu coração. Além disso, nós temos o azeite e a chama das lamparinas, que vão simbolizar também a figura do Espírito Santo. Então, as prudentes, que são aquelas que carregavam a reserva de azeite, significa que elas tinham a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Elas realmente tinham um coração contrito, quebrantado, sincero perante o Senhor. Mas as loucas não. As loucas viviam de pura religiosidade dentro da igreja. As loucas não estavam se importando verdadeiramente se estavam servindo ao Senhor da maneira correta, se estavam servindo com um coração sincero e voltado a Deus, a agradar a Deus. Mas se confiavam de que a sua religiosidade apenas e puramente era suficiente para garantir a sua salvação futura. E é o que nós vemos que não será suficiente. Então,
A figura do casamento, que é retratada na parábola, ela trata do casamento judaico, tradicional judaico, que, é claro, tinha muito a ver com o contexto em que Jesus estava envolvido e também os seus discípulos. Por isso, é muito adequado e muito sensato nós pensarmos que ele se utilizou dessa imagem, dessas figurativas, dessas figuras, para retratar e passar um ensinamento àqueles que estavam o ouvindo. Mas para nós que não estamos acostumados com tal tradição, é necessário que nós demos uma pesquisada a respeito de como era o procedimento do casamento judaico. Então, eu vou fazer uma rápida contextualização aqui de como era o casamento. Inicialmente, o noivo ou o pai do noivo escolhiam a noiva e aí começava um período de 1 ano, que para nós poderia se assimilar ao período de noivado. E era aí que o noivo e a noiva se conheciam melhor, estabeleciam a aliança, o noivo juntava o valor que seria destinado ao dote da noiva. Depois seria o cerimonial de casamento em si, onde o noivo um dia antes sairia de sua casa em direção à casa da noiva, juntamente de alguns de seus amigos e alguns familiares mais próximos. Então a noiva seria preparada, receberia bênçãos dos seus pais e deveria estar preparada para esperar pelo seu noivo. Ele viria para sua casa e geralmente quando ele chegava na casa da noiva já era muito tarde. Então é aí que entra a figura das 10 virgens que iriam iluminar o caminho do noivo até sua noiva. Elas iriam até a entrada da cidade e seriam responsáveis por levar o noivo e a sua comitiva até onde a noiva se encontrava, até a sua casa. Dali, então, o noivo seguiria, tomaria a noiva e levaria para a sua casa, onde se consumaria o casamento. Agora vamos novamente voltar para a questão da parábola trazida por Jesus. Essa parábola ela poderá ser dividida em 2 momentos distintos. O primeiro é o da primeira vinda de Jesus, que seria a fase do noivado, que contei com vocês, do casamento judaico. Jesus veio à Terra para estabelecer o seu ministério e, juntamente com isso, estabelecer uma igreja para si, uma igreja santa e escolhida para ele. Nessa oportunidade, Jesus teve chance de conhecer melhor a sua igreja, de conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos também, os seus defeitos e os seus dons. Conhecer também de perto as provações pelas quais essa igreja passava e passaria. E também de estabelecer uma aliança entre ele e a igreja, entre Deus e o homem. Então, Jesus, no final do seu ministério, também acabou estabelecendo e pagando pelo dote da igreja, com o seu próprio sangue, na cruz do Calvário. Quando ele se sacrificou, ele estava dizendo: o dote está pago. Agora irei subir para os céus, mas voltarei. Deixarei a promessa de que voltarei um dia para buscar a minha noiva, com a qual tenho estabelecido agora uma aliança. Então, essa foi a primeira vinda de Jesus. O noivo ainda não estava caracterizado, todo adornado para a cerimônia, mas ele veio ajustar tudo, para que tudo estivesse nos conformes para a sua segunda vinda. Então, na segunda vinda de Jesus, podemos fazer o paralelismo com a fase da cerimônia em si. A cerimônia trata da vinda de Jesus, do dia da sua volta e, finalmente, do arrebatamento da igreja do Senhor. Então, o noivo Jesus virá do céu para buscar a sua igreja. Jesus também, antes de subir aos céus, disse que deixaria conosco um Consolador, o Espírito Santo, que nos ajudaria a mantermos firmes a nossa esperança
e continuarmos perseverantes na espera pelo Senhor Jesus, pela sua segunda vinda. Então, Jesus também disse que nos deixaria, nos prepararia lugar nos céus para quando ele voltasse, nas mansões celestiais. A noiva, é claro, precisava estar pronta, estar preparada, pois não é possível determinar o momento exato que o noivo chegaria, nem na figura do casamento judaico e nem também na figura do reino de Cristo. A Bíblia diz que não podemos saber nem o dia nem a hora em que virá Jesus. Mas lembra que antes, quando eu estava narrando o casamento judaico, eu disse que geralmente o noivo chegava no período noturno, no período da noite. Então a parábola vai falar que Jesus, o noivo, vai chegar à meia-noite. E a meia-noite aí simboliza um período de trevas, de densas trevas sobre a terra. Mas não as trevas físicas, que nós estamos acostumados a ver, não. São trevas espirituais, de filosofias e ideologias mundanas que têm tomado a humanidade, têm esfriado a espiritualidade de muitos, esfriado o amor de muitos. Então são períodos difíceis, são tempos trabalhosos que nós vivemos hoje. E são esses tempos que a parábola do Senhor vai falar que o noivo vai chegar. Então é importante que estejamos alertas e vigilantes para estar preparados, para sermos encontrados com as vestes brancas, puras, imaculadas, quando o Senhor Jesus voltar. Assim como as virgens prudentes que guardaram as suas reservas, guardaram seu relacionamento sincero com o Espírito Santo, e não como as loucas, que se cansaram de esperar porque pensaram que ele estava demorando e acabaram por perder tempo com outras coisas e não guardaram a sua reserva, o amor, o relacionamento íntimo com o Espírito Santo, se confiaram na sua religiosidade. Então é importante que a noiva e as virgens que esperavam pelo noivo estivessem prontas no momento de sua chegada, para que a cerimônia de casamento tivesse continuidade. A tomada da noiva, finalmente, no final da parábola, vai retratar o arrebatamento da igreja. Pois Jesus virá glorioso, com grande poder e glória, adornado, assim como no cerimonial judaico, pois o noivo costumava, na ocasião do casamento, estar com roupas especiais. E às vezes ele até mesmo usava uma coroa, sim, como um rei utilizava. O rei Jesus, ele vai utilizar uma coroa, ele vai vir com grande poder e grande glória, não como na sua primeira vinda, mas de uma forma diferente. E a noiva também precisa estar com suas vestes santas, limpas, imaculadas, para receber o noivo Jesus no arrebatamento da igreja. Assim, a igreja do Senhor, aquelas que estiverem preparadas, assim como as virgens prudentes, vão ser levadas para a celebração, para as bodas do Cordeiro no céu. Mas para aquelas que não foram prudentes, para as virgens loucas, haverá condenação, ranger de dentes e muito pranto. A parábola de Jesus vai falar que essas virgens vão clamar: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele responde: eu não vos conheço. Porque apesar de aquelas virgens estarem na igreja, elas não tinham relacionamento íntimo com o Senhor. Então, irmãos, a mensagem mais importante aqui é a de estarmos preparados, é a de guardarmos as nossas coroas, guardarmos o relacionamento com o Senhor Jesus, de forma a agradá-lo e de estarmos preparados quando Ele voltar para nos buscar na consumação dos séculos. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que continuaram a assistir esse vídeo, que estão aqui comigo, me acompanhando. Gostaria de pedir que vocês curtissem esse canal, curtissem esse vídeo, dessem like, compartilhassem essa mensagem, pois a palavra do Senhor é fonte de vida.
e ela abençoa, fortalece, edifica aqueles que a escutam e dão ouvidos a ela. Então, gostaria de pedir que acompanhassem o nosso canal, clicassem no sininho para receber as nossas novidades que nós postamos aqui nesse canal e que Deus vos abençoe. Até a próxima!